No espaço há vácuo. É completamente vazio. Ou será que não? Bem-vindos, meus caros amigos viajantes do espaço-tempo, e vamos tentar responder essa pergunta, ou pelo menos entendê-la. E para isso, teremos que invocar alguns conceitos da física quântica. E eu já até separei um papel higiênico, porque é para poder limpar a cagada que muitos vídeos e documentários de física quântica fazem por aí. Desce aí, deixa seu like, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais e come to me. Meus amigos, vamos pegar um microscópio e analisar o espaço. Vamos ampliar 1000 vezes. O que a gente vê? Nada. Tá bom, amplie 100.000 vezes. Nada. Ok, vamos ampliar 1 milhão de vezes. Nada. Beleza, 1 bilhão de vezes. Absolutamente nada. E é nesse ponto que uma pessoa comum iria se convencer, ok? O espaço é vazio. Tá show. Mas os físicos quânticos não são pessoas comuns. A resposta é diferente. Desde 1900, nosso entendimento sobre as regras que governam o universo mudaram de forma radical. Ao invés do simples e relativamente intuitivo mundo dos pêndulos e polias, leis de Newton da gravidade e as equações de Maxwell do eletromagnetismo, a descoberta da mecânica quântica e da teoria da relatividade nos mostrou que o universo se comporta de forma bastante inesperada e de maneiras que fogem completamente do nosso cotidiano. Aprendemos que dois relógios movendo em velocidades diferentes marcaram tempos diferentes, que partículas podem se comportar como ondas e que o gato de Schrödinger está morto e vivo ao mesmo tempo. A relatividade especial foi desenvolvida em 1905 e foi na década de 1920 que um grupo de físicos elaborou as regras da mecânica quântica. Inicialmente, essas duas teorias foram inventadas de forma independente, mas se ambas são verdadeiras, então existe uma teoria que as unifique. E essa combinação nós chamamos de mecânica quântica relativística. E a história dessa nova teoria começa a chamar bastante atenção com um físico britânico chamado Paul Dirac. As equações de Dirac resultaram em algo extremamente incrível que chamamos de antimatéria. Foi em 1932 que o físico Carl Anderson descobriu experimentalmente a antimatéria. Seguindo na história pela década de 40, um entendimento mais aprofundado do mundo quântico começou a surgir. Richard Feynman, Julian Shinger e Shinichiro Tomonaga desenvolveram o que chamamos agora de Quantum Electrodynamics, Eletrodinâmica Quântica, a EDQ. Mas antes de continuarmos na EDQ, preciso que você preste a maior atenção possível agora. É agora que eu começo a limpar a cagada. Existe uma coisa que a gente chama de antiga física quântica, e ela é toda essa física quântica que a gente ouve pela história desde o início do século XX e vai mais ou menos até a Conferência de Sylvie em 1927. A rigor, para quem quer pesquisar mais a fundo, existe a primeira quantização e a segunda quantização, que também é chamada de quantização canônica. Toda aquela coisa de a física quântica tá errada porque não concorda com a relatividade, toda aquela discussão sobre não poder medir com precisão a velocidade e posição de uma partícula, sobre se o universo é determinista ou probabilístico, de Einstein dizendo que Deus não joga dados e Niels Bohr respondendo pare de dizer a Deus onde jogar dados. Tudo isso é a física quântica antiga. Desde então muita coisa aconteceu, muita coisa se desenvolveu. Primeiro de tudo, hoje nós temos o que chamamos de Quantum Field Theory, teoria quântica de campos. Ela serve como uma base. É um sistema operacional, um núcleo, tem um conjunto com ferramental base ali, onde campos na física são quantizados. E é em cima dela em que se desenvolve as teorias, transformando todos os sistemas clássicos da física em sistemas quânticos. Existe uma teoria chamada Quantum Chromodynamics, cromodinâmica quântica. Ela é um arquétipo da TQC. Nela descreve-se o comportamento das interações fortes dos quarks e gluons. É nela que você vai aprender sobre os hadrons, os prótons, nêutrons e os pions. Existe uma outra chamada Electroweak Theory, teoria eletrofraca, e é nela onde você encontra a unificação do eletromagnetismo com a força nuclear fraca.
ela também é um arquétipo da teoria quântica de campos, a TQC. E então temos a Quantum Electrodynamics, a eletrodinâmica quântica, EDQ. Em essência, descreve como a luz e a matéria interagem, e é a primeira teoria em que se alcança o pleno acordo entre mecânica quântica e relatividade especial. E só para complementar, existe o Standard Model, modelo padrão, que é a tentativa de unificação de tudo isso. Gente, é exatamente a partir daqui, tendo você estudado tudo isso, que você vai começar a entender de maneira mais clara a teoria das cordas, supersimetria, supercordas, universos paralelos, enfim. A EDQ, eletrodinâmica quântica, nos mostra que o campo elétrico também é quantizado em pacotes discretos de fótons. A EDQ descreve dois elétrons interagindo em que um emite um fóton enquanto o outro o absorve. Até aqui tá ok. No entanto, os fótons trocados não são os fótons sem massa que a gente conhece da luz. Na verdade, esses fótons na EDQ possuem massa, chamamos de fótons virtuais. E estudando mais a fundo isso, a gente acaba vendo que é possível uma quantidade de energia extra poder simplesmente aparecer do nada por um breve momento e desaparecendo rapidamente. Quanto maior for a energia, menor a quantidade de tempo ela irá existir. Embora fótons com massa já pareça algo extremamente absurdo, a coisa piora. A eletrodinâmica quântica, se você estudar mais a fundo, ela irá lhe dizer que o nada não é nada, é algo. Eu vou repetir, o nada não é nada, é algo. E aqui a gente volta ao início do vídeo. Se pegarmos a física quântica e ampliarmos mais ainda o espaço, do nada, ops, achei alguma coisa. E o nome dessa coisa é Quantum Foam, espuma quântica. Os físicos nos explicam que essa espuma quântica são partículas virtuais que surgem como flutuações no espaço-tempo, como bolhas na espuma de uma cerveja. As bolhas na espuma quântica são quadrilhões de vezes menores do que os núcleos atômicos e duram frações infinitesimais de um segundo. E se você acompanha meu canal por um tempo já sabe que falei diversas vezes que não importa o quão elegante, bonito e correta é a sua equação matemática, você precisa de dados experimentais. E algo tão pequeno, incrivelmente pequeno como a espuma quântica, certamente ainda não foi observada diretamente. Como podemos ter certeza de que essa espuma quântica existe? Uma das maiores evidências para isso foi prevista em 1947 pelos físicos holandeses Hendrik Casimir e Dirk Polder. Funciona da seguinte forma: comece assumindo que existem partículas virtuais em todo o espaço. Agora pegue duas placas de metal e coloque-as uma perto da outra. Vamos pensar sobre o que está acontecendo. Você sabe na mecânica quântica que as partículas têm propriedades de partículas e ondas. E isso também é verdade para as partículas virtuais. Essas partículas virtuais podem ter comprimentos de onda longos ou curtos e ocorrem em todos os lugares. Por fora das placas, as partículas virtuais possuem seus comprimentos de onda longos e curtos, ok? No entanto, o curto espaço de distância entre as duas placas restringe o comprimento das ondas. Ou seja, há uma diferença de pressão. Há menos densidade de energia entre as placas do que por fora, e isso as empurra uma à outra. E quando vamos ao laboratório executar o experimento, vemos exatamente o que Casimir previu. Essa é considerada uma fortíssima evidência para a existência da espuma quântica. O efeito Casimir foi medido várias vezes ao longo de vários anos e por diversas formas, técnicas, inclusive geometria das placas. Já usou-se uma placa plana e outra em formato esférico com grande raio de curvatura. Parece ser real mesmo, meus amigos. Já foi feito até experimentos em que o efeito Casimir foi repulsivo, afastando as placas, o que poderia ser algo de altíssimo valor para a engenharia nanotecnológica. E o que isso nos diz? Nos diz que o vácuo tem energia associada. Se tudo está correto, existem partículas surgindo e deixando de existir, passando por você. A ideia de o espaço-tempo ser essa bagunça espumosa e caótica tem enormes ramificações para a compreensão do universo.
Brian Greene, no Universo Elegante, nos diz que é em escalas de curta distância que encontramos a incompatibilidade fundamental entre a relatividade geral e a mecânica quântica. A noção de uma geometria espacial suave, o princípio central da relatividade geral, é destruído pelas flutuações violentas do mundo quântico em escalas de curta distância. Desde então, diversos experimentos estão sendo propostos e executados. E na astrofísica, há experimentos de medição da distância em que os fótons viajam. Se a espuma quântica for real, então um fóton pode ficar mais lento por conta das perturbações. Outra coisa, lembra da radiação Hawking? Muita gente pergunta sobre isso. Em 1974, Stephen Hawking estava pensando em mecânica quântica e buracos negros. Ele percebeu que a espuma quântica existiria perto do horizonte de eventos do buraco negro. Aí que entra o legal da história. A teoria prevê que em um par de partículas virtuais, uma delas poderia espiralar e ficar presa no buraco negro, enquanto que a outra escaparia, e isso causaria perda de massa do buraco negro. Ao longo de muito tempo se passando, essa radiação Hawking faria com que o buraco negro evaporasse e desaparecesse totalmente. As partículas virtuais e a espuma quântica são um dos fenômenos mais loucos do mundo quântico. Galera, estamos falando de partículas que surgem e desaparecem do nada em frações infinitesimais de segundo. Pode ser que uma flutuação quântica semelhante às partículas virtuais tenha sido o que puxou o gatilho na criação do universo. Um começo louco onde estamos aprendendo o bizarro são as regras e os sonhos são a realidade. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui, e antes de finalizar o vídeo eu gostaria de indicar um livro que creio ser o melhor na introdução da física quântica, no âmbito da divulgação científica. Se chama Alice no País do Quantum. Link na descrição para a compra do livro. Não se esqueça de compartilhar o vídeo nas redes sociais. Auf Wiedersehen!